nós celebramos Sua bondade, Sua graça, Sua misericórdia. Nós sabemos que em todo tempo o Senhor é bom. Que justiça foi revelada na obra de Cristo Jesus. Nós sabemos que o Seu amor permanece sobre nós, não acaba, nunca muda, permanece para todo sempre, Pai, o Seu amor. Nada vai mudar o Seu amor, Pai. Constante, fiel, perfeito é o Seu amor. Seu amor é para sempre. Somos amados pelo Senhor e nós amamos o Seu amor, Pai. Obrigado, Pai. Temos paz com o Senhor. Nós temos vida em Seu amor. Nós temos vida em Sua presença. Nós temos vida em Sua presença. Nós temos vida em Seu amor, Pai. Nós somos livres em Seu amor. Somos livres. Somos livres. O Senhor é tão bom, Pai. Seu amor dura para todo sempre. Obrigado, Pai. Amor fiel, verdadeiro. Amor constante. Você pode cantar essa verdade, Seu amor. Dura pra sempre. Alcançou, pela Sua graça, pelo Seu perdão. Nós Te agradecemos por essa manhã. Pai, oro para que o Seu Espírito conceda ao nosso entendimento espírito de sabedoria, de revelação, o pleno conhecimento da Sua palavra, Pai. Obrigado pelo Seu Espírito nos guiando, nos dirigindo, nos revelando, Pai, aquilo que está no Seu coração. Eu me submeto à unção do Seu Espírito, à Sua presença. Reconheço que sem o Senhor eu não posso fazer nada, mas eu creio na capacitação que vem do alto, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Bom dia. Graça e paz. Glória a Deus. O Senhor é bom. Glória a Deus. Que manhã maravilhosa. Amém? Você crê nessa verdade que nós acabamos de cantar? O Senhor é bom, o Seu amor dura para sempre, Sua misericórdia dura para sempre. Por que nós temos essa convicção de que o amor do Senhor é algo que dura para sempre? Porque o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será para sempre. Amém? A palavra de Deus diz que nós não devemos nos enganar, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não pode existir sombra, variação ou mudança. Amém? Há uma versão que diz que Deus não muda como sombras inconstantes, Ele permanece o mesmo. E como é bom você poder se relacionar com alguém que é constante, não é verdade? Eu não sei se você já se relacionou, se você se relaciona com alguém que um dia está de um jeito, do outro dia está do outro. Você não sabe se cumprimenta, se abraça, se fica com medo, não é assim? Mas Deus, Ele é perfeito, Ele permanece o mesmo. Amém?
Ele continua sendo um Deus de amor, um Deus bom, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, que deseja nos conduzir dentro da sua vontade. E isso é maravilhoso. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2. Efésios 2, verso 1. Glória a Deus. Nós recebemos a vida de Deus em nós. Em Efésios 2, no verso 1, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amém? Eu queria dedicar um tempo essa manhã em meditar sobre o que está escrito aqui em Efésios, no capítulo 2. Na verdade, quando nós olhamos para as cartas escritas pelos discípulos, os apóstolos de Jesus, nós vamos ver nelas a revelação do Evangelho. Porque quando Jesus enviou os seus discípulos, Ele ordenou que esses discípulos fossem ao mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Então, quando nós olhamos para aquilo que os discípulos de Jesus anunciaram, o apóstolo Paulo teve uma revelação de Jesus posteriormente, nós vamos perceber que aquilo que eles anunciaram foram as boas notícias de salvação, aquilo que Deus em Cristo veio realizar em nossas vidas. Amém? Quando nós olhamos para essa carta de Efésios, ela vai nos mostrar a posição que nós agora ocupamos pelo fato de nós estarmos em Cristo. Se voltarmos um capítulo em Efésios 1, no versículo 3, a palavra de Deus vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Efésios 1:3 nos mostra essa realidade que nós temos em Cristo. Você precisa descobrir quem Cristo é. Amém? Mas você precisa também descobrir quem Ele é em você. No momento que você recebeu a Jesus como seu Salvador, Ele veio habitar em você e você se tornou um com Ele. A palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então nós precisamos entender essa realidade, ou essa nova realidade de vida, onde nós somos um em Cristo. A realidade de uma nova vida, a realidade de uma nova criação, como diz 2 Coríntios 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Amém. Nós precisamos entender essa nova realidade de vida em Cristo Jesus. Entender que a vida velha, a vida antiga, já agora tudo se fez novo. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Agora, só entendendo essa realidade dessa nova vida, nós vamos andar no nível dos direitos e privilégios que nós temos como filhos de Deus. Amém? Se você fosse alguém órfão, durante toda a sua vida você não teve contato com seu pai, você não soube quem ele é, mas de repente, em uma determinada época da sua vida, você descobre que o que aconteceu com você
é que ainda na sua infância você foi sequestrado e que alguém contou as coisas mais absurdas acerca do seu pai. Aqueles sequestradores contaram que você foi abandonado, que você foi jogado no lixo, que seu pai te maltratava e você não tinha memória o suficiente para compreender acerca de quem era o seu pai, na verdade. Mas chega um determinado momento que você descobre de fato quem é o seu pai. E à medida que você descobre quem o seu pai é, você descobre que o seu pai não era aquilo que aquelas pessoas más disseram que o seu pai era. Essa é a realidade da humanidade, sequestrados pelo pecado, afastados de Deus, começamos a ser doutrinados por este mundo, influenciados pelo diabo. E ouvimos dizer que o nosso pai era mau, que ele colocava doença para nos punir, para nos tratar, de que para falar com ele era necessário insistir demais, fazer muitos sacrifícios, pagar muitas promessas, mas de repente, quando você tem a revelação de quem o seu pai é na verdade, essa revelação deve mudar toda a sua vida. Amém? Então, se em algum momento você pensou que você precisava fazer muito, se esforçar demais, batalhar demais, para ver se um dia a vida ia dar certo, de repente você descobre que você tem um bom pai. E a palavra de Deus, ela vem mostrando durante essa carta que o Deus bendito, o Pai que é bom, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Você descobre que a sua vida não é um acidente e que também não é fruto do acaso, porque a palavra diz que Ele te escolheu antes da fundação do mundo, para que você fosse santo e irrepreensível perante Ele, e em amor Ele te predestinou à adoção de filhos. Você começa a descobrir que em Cristo você é aceito por Deus, você é amado por Deus, mas que antes você não tinha essa compreensão. Porque o que o pecado fez com a humanidade foi colocá-la em uma situação de morte, de afastamento de Deus. E separados de Deus, não conseguíamos compreender o seu caráter. Não conseguíamos compreender a sua vontade, mas no momento que recebemos a Jesus, essa revelação de quem é o nosso Pai, ela começa a chegar ao nosso coração, e através dessa revelação, o medo de Deus vai embora. Amém? O medo do mundo e as circunstâncias vão embora. O senso de indignidade, o complexo de inferioridade, ele vai embora, porque você começa a descobrir a realidade de quem é o seu Pai, e descobrir que o seu Pai, Ele é bom. Amém? Nós precisamos descobrir essa nova realidade de vida em Cristo Jesus, porque senão, durante toda a nossa vida, o que nós vamos fazer é viver carregando uma consciência de culpa, de pecado, olhando para nós, nos vendo indignos de nos relacionarmos com Deus e, consequentemente, a nossa vida de fé, ela vai ser frustrada. Quando nós olhamos para Efésios 2, no verso 1, ele diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Eu não sei se você já tentou ter algum tipo de relacionamento com um morto. É estranho, né? Mas tem gente que tenta. Às vezes você já deve ter ido num velório e alguém ali ainda não tem a consciência que o que está diante dela é só um corpo, né? Que o espírito, a alma daquela pessoa já partiu para outro plano. E ela começa a perguntar, por que você se foi? Por que... Eu não vou fazer brincadeira com isso, não. Por que você foi embora? Eu gostava tanto de você. Por que isso aconteceu? Fala comigo. E a pessoa não reage. Porque não é possível se relacionar com um morto. Amém? Deus sempre quis relacionamento com a humanidade. Deus sempre quis relacionamento com o homem. Deus sempre quis falar com você e você conseguiu ouvi-lo, mas a nossa condição diante de Deus era uma condição de morte espiritual, de separação. Você vai se lembrar, ou se não souber disso, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele estabeleceu um limite, dizendo, você é livre para comer de todas as árvores que tem no jardim. Deus mostra ao homem ali que ele foi criado como um ser livre, um agente moral livre, alguém que tinha escolha para tomar decisões. Mas Deus, ele apresenta um limite, ele diz, apenas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu quero que você entenda algo. Antes de Deus dizer ainda no Gênesis, não coma, antes dele dizer um não, ele disse, você é livre.
de toda árvore do jardim comerás livremente, mas não coma. Deus criou o homem com liberdade de escolha, mas apresentou que havia um caminho para o homem que não seria um caminho bom, seria um caminho de morte. A Bíblia diz que, de fato, existem caminhos para o homem que parecem ser bons, mas o final dele é de morte, é de perdição. Deus, ele disse para o povo de Israel: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhe a vida para que você viva. Agora, por que Deus deu opção à humanidade de escolher até mesmo algo que fosse contrário à sua vontade? Porque senão não seria amor. Amém? Em Coríntios 13, no verso 5, a palavra de Deus diz que o amor não busca os seus próprios interesses. A palavra não diz que o amor não tem interesse. Deus sempre teve interesse no homem, mas ele não busca os seus próprios interesses. Ele dá liberdade de escolha. Eu não sei você, mas eu não tenho vontade de me relacionar com quem não quer se relacionar comigo. Pense você se casando com uma pessoa à força, tendo amizades que estão com você só por obrigação. É algo ruim, não é verdade? Deus sempre quis se relacionar com a humanidade. Deus ama a humanidade como um todo. Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê no Filho de Deus não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando Adão faz a escolha de ir contra aquilo que Deus havia estabelecido, ele está dizendo: eu escolho viver uma vida independente, uma vida separada de Deus. E quando ele toma essa decisão, aquilo que Deus disse que viria como consequência sobre ele, se ele desobedecesse, Deus disse: no dia em que você pecar, ou no dia que você transgredir isso que eu estabeleci, certamente você vai morrer. Isso que eu estou citando se encontra em Gênesis 2, entre o verso 15 ao 17. Deus disse para ele: no dia em que você pecar, ou no dia em que você transgredir isso que eu estabeleci, certamente você vai morrer. É interessante que Adão come daquele fruto, ele continua falando, consegue se esconder, faz folhas de figueira, aquele dia se passa, ele tem filhos, ele não morre fisicamente naquele momento, mas espiritualmente ele é separado de Deus. E quando você olha para a narrativa do Gênesis, você vai perceber o resultado dessa separação de Deus. Um medo de Deus surgiu. Quando o Senhor Deus entra no jardim para falar com o homem percebe a presença de Deus se aproximando e ele se esconde. E Deus pergunta para Adão: por que você se escondeu? Ele diz: eu ouvi a sua voz passeando pelo jardim e eu tive medo, por isso me escondi. Durante toda a sua existência, antes do pecado, o homem e sua mulher nunca tiveram medo da presença de Deus. Ele conseguia estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, chamando Deus de Pai, porque o pecado não existia. Ele conseguia ter relacionamento com Deus, mas o momento em que o medo de Deus entra é quando o pecado entra. E quando o homem é agora afetado pelo pecado, a presença de Deus para ele traz a ele medo. E ele se esconde de Deus, porque a presença santa de Deus não pode conviver com o pecado. E a Bíblia diz que essa era a nossa condição. Em algum momento nós tomamos a mesma decisão de Adão. Em algum momento cada um de nós decidimos, cientes daquilo que era certo, daquilo que era errado, e nós escolhemos o errado e pecamos contra Deus. E quando pecamos contra Deus, nós fomos separados da comunhão com Deus. E a partir de então passamos a vivenciar medo de Deus. Medo de falar com Deus. Medo de não ter resposta às nossas orações, medo das coisas não darem certo na vida, medo de ficar sozinho, medo de ficar sem dinheiro, medo do que vai acontecer, medo de doenças. O medo entrou no mundo por causa do pecado. O pecado abriu portas para que o medo entrasse no mundo. O homem passou a se esconder de Deus, com um complexo de inferioridade. Ele não olha para Deus e consegue enxergar que o Criador é aquele que criou todas as coisas e proporcionou para que o homem vivesse uma vida abundante. Ele não consegue olhar para todo o cuidado de Deus e revelação do que Deus trouxe, porque um complexo de inferioridade passou a tomar conta dele. Além do mais, aquela sensação de culpa que o homem tem faz com que ele transfira a culpa aos outros. Quando Deus está conversando com Adão e pergunta por que ele desobedeceu, Adão quer culpar todo mundo, até mesmo o próprio Deus. Eu só desobedeci porque o Senhor me deu essa mulher. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, estava tudo bem. Mas a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. A gente vê que a mulher joga a culpa no diabo, né, na serpente. Porque esse senso de culpa
passou a tomar conta do homem. O homem, numa condição de morte espiritual, ele olha para Deus e ele tem medo de Deus. Ele desconhece Deus. Ele tem medo da vida. Ele não consegue acreditar em dias melhores, porque isso é o resultado que o pecado trouxe ao mundo. Agora entenda uma coisa, se você recebeu a Cristo, essa já não é mais a sua condição. Então agora você é filho de Deus. Você não está mais no império de trevas. A revelação de Deus chegou para você. Hoje você entende que aquele que causa morte, roubo e destruição é o ladrão. Mas você recebeu Jesus e Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. E essa vida é vida em abundância. Olha o que diz a palavra de Deus no verso 2. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Veja, o pecado nos colocou numa condição de morte espiritual. E o nosso estilo de vida passou a ser um estilo de vida regido pelo pecado. A Bíblia diz que nós costumávamos a viver no pecado. Era a nossa maneira de viver. Sabe, muitas pessoas olham para o pecador e ficam preocupados com as suas ações, com suas atitudes. Ah, o carnaval, as pessoas estão bebendo, as pessoas estão se drogando, as pessoas estão fazendo sexo, as pessoas estão nessa festa da carne, e está mesmo, o mundo está envolvido nisso. Mas deixa eu te falar uma coisa, o problema do pecador não é apenas, o que ele faz é um problema, mas o problema do pecador não é apenas aquilo que ele faz, o problema do pecador é aquilo que ele é. A sua natureza é pecaminosa. O pecador está dominado pelo pecado. O pecador é escravo do pecado. E as suas ações são resultado da sua própria natureza. Uma natureza pecaminosa, separada de Deus. Ele faz aquilo que é resultado daquilo que ele é. Ele é alguém morto espiritualmente. É o costume da vida dele viver seguindo a presente ordem que existe nesse mundo. É natural para o pecador viver uma vida de pecado. Eu não estou dizendo que é certo. Eu estou dizendo que é natural para ele seguir o curso deste mundo. O príncipe do poder do ar, essa referência é o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, está falando da influência do diabo nesse mundo. Esse mundo que foi entregue a Satanás, quando Adão pecou, quando o diabo tenta Jesus, ele mostra a Jesus os reinos deste mundo, a glória deles, e diz: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, porque foi dado a mim, e eu dou a quem eu quiser. De fato, o diabo é mentiroso, mas ele estava falando de um fato, uma verdade. Adão tinha o governo da terra em seu domínio. Deus, quando disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele não disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e vamos dominar sobre ele. Não foi isso que Deus disse. Alguém pode questionar por que Deus não segurou a mão da Eva quando ela pegou lá naquele fruto proibido. Porque Deus não criou o homem para dominar o homem. Deus disse: façamos o homem e que ele domine sobre as coisas que foram criadas. Quando o homem perde o domínio da terra, ele entrega esse domínio ao diabo. E a gente pode ver isso em várias citações da Bíblia. Jesus vai dizer: está aí o príncipe deste mundo. Príncipe fala a respeito de governo, de principado, de liderança. Jesus olha e diz: está aí o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Amém? Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho. Certamente não foi o nosso Deus que cegou o entendimento dos homens. Amém? Na verdade, o nosso Deus é aquele que faz brilhar a luz diante dos homens, que faz brilhar a luz no coração. Mas a Bíblia chama o diabo de o príncipe desta era, o Deus deste século. Jesus chamou de príncipe deste mundo. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra pessoas, carne e sangue, mas contra principados, potestades. Potestade diz respeito a governos. O diabo passou a exercer governo, influência neste mundo, e quando nós estávamos acostumados a viver seguindo a presente ordem deste mundo,
nós éramos influenciados pelo diabo. O pecador vive influenciado pelo diabo. Ele concordando ou não, ele está sob influência do mundo. É o que a palavra de Deus diz. Olha o verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Nós vamos continuar, mas eu quero te mostrar algo aqui. Nossa condição, por causa do pecado, era uma condição de morte espiritual. Estávamos separados de Deus. Amém? E numa condição de morte espiritual, nós andávamos como o mundo costuma viver, influenciados pelo diabo. Anteriormente, nós lemos, todos nós também vivíamos entre eles. E é por isso que nós não vamos ganhar o mundo falando assim, você, seu pecador maldito, seu miserável que vai para o bloquinho do carnaval. Você não vai alcançar o pecador dessa forma, sabe por quê? O verso 3 diz, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles. Aí você vai dizer, eu não. A gente tem que descobrir quem está mentindo. Ou é você ou é a palavra. Deus é sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Ah, mas eu nunca fui no carnaval. Eu nunca peguei ninguém no carnaval. Desculpa pela linguagem, tá? Mas fala uma coisa, vontade. Será que vontade não teve, não? Porque Jesus disse, a lei disse, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com má intenção, e aqui pode ser mulher, o homem também, tá? Porque Jesus estava se dirigindo a um público em sua maioria, masculino, tá? Qualquer que desejar, no coração já adulterou. A questão é que o nosso coração estava afastado de Deus e todos nós estávamos perdidos no pecado. Não é possível ser salvo sem primeiro saber que você é um pecador separado da graça de Deus e que precisa dele para te salvar. Você não consegue ajudar quem não reconhece que precisa da ajuda. Você não consegue, mesmo vindo com uma boia salva-vidas e lançar ela e a pessoa está se afogando, se ela não quiser pegar ela vai morrer afogada. A palavra de Deus mostra a triste condição de toda a humanidade. Nós pecamos, fomos separados de Deus por causa do pecado. Jesus veio, lançou a boia salva-vidas. Você pega ela pela fé. Se não pegar, vai morrer em seus pecados. Mas da parte de Deus, para que o homem seja salvo, está tudo resolvido. Amém? Nós vivíamos entre eles, fazendo o quê? Satisfazendo as vontades da nossa carne. Efésios 2, 3. Como nós vivíamos quando estávamos mortos no pecado, influenciados pelo Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Havia um problema na nossa carne, mas havia um problema também na nossa alma. Havia um problema no nosso espírito. Estávamos espiritualmente mortos, vivíamos para atender os desejos da nossa carne e fazer a vontade dos nossos pensamentos. Éramos rebeldes contra Deus. Ninguém manda em mim. Eu faço aquilo que eu quero. A vida é minha. Se esquecendo que nós só temos vida porque nós recebemos de Deus. O pecador, alguns deles acham um absurdo ter que prestar contas a Deus a sua vida. Eu não pedi, como aquele filho ingrato que diz para o pai, eu não pedi para nascer. Se esquece de agradecer a Deus, porque tem vida, porque Deus o deu. Mas a palavra diz que essa era a nossa condição. Vivíamos para satisfazer a nossa carne, seguir os nossos desejos, os nossos pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores do quê? Da ira. Abraçados ao pecado, o que nós merecíamos era a ira. A ira de quem? De Deus. Mas Deus não é um Deus de amor, porque Ele é um Deus de amor, é que Ele se ira contra o pecado. Em Romanos 1, no versículo 18, a Bíblia diz que do céu
se revela a ira de Deus contra a impiedade e injustiça dos homens. Veja que a ira de Deus não é diretamente aos homens, mas à impiedade e à injustiça, ao pecado, à maldade. Deus é um Deus justo, um Deus cheio de amor, um Deus que ama a justiça. A palavra de Deus diz, em Hebreus 1:9, amastes a justiça e odiaste a iniquidade. Deus ama aquilo que é bom, mas Deus odeia aquilo que é mal. Deus ama a humanidade, mas Deus não ama o pecado da humanidade. E quando o homem estava abraçado, quando eu estava abraçado ao pecado, sabe o que eu merecia? Ira. Era isso que eu merecia. Mas ao mesmo tempo, na condição que eu estava, tão afundado no pecado, eu não conseguia me salvar por mim mesmo. Eu não conseguiria me salvar. Estava no meio do oceano, as ondas altas, sem força, mas Deus enviou um salva-vida. Foi eu que me enfiei lá em alto mar. Foram as minhas escolhas que me colocaram naquele lugar de morte. Foi a minha rebeldia e desobediência e seguir os meus próprios pensamentos, a vontade da minha carne, vivendo como filho da desobediência, que eu entrei lá. Mas Deus enviou alguém. Jesus veio me salvar. Eu merecia a ira. Só que para me salvar, o meu salva-vidas morreu no meu lugar. Ele me tirou de lá, mas ele morreu em meu lugar. Ele deu a sua vida por mim. E por que Jesus deu a sua vida por mim? Porque eu estava morto. E o preço da minha vida era outra vida. A Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele diz, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Está no período agora de carnaval, daqui a pouquinho é a Páscoa. E a gente precisa entender que Jesus não morreu apenas por causa da rejeição dos judeus e a maldade do Império Romano. Foi o meu pecado que colocou ele lá. Jesus levou sobre si as nossas iniquidades. Jesus levou sobre si as nossas transgressões. Ele carregou o meu pecado na cruz. E quando o meu pecado caiu sobre Jesus, a ira de Deus que cairia sobre mim, caiu sobre ele. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. A Bíblia diz que todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, como ovelhas que não têm pastor, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade do seu povo. Glória a Deus por Jesus. Eu merecia a ira. Eu era merecedor da ira. Mas veja que Deus não quis me dar a sua ira. O verso 4 diz, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Eu estava morto, separado de Deus por causa do meu pecado, separado de Deus por causa da minha transgressão, mas Deus olhou para mim, me viu na condição que eu estava. O que eu merecia era ira, mas no lugar de me dar da sua ira, Ele me deu da sua misericórdia. A graça de Deus é, eu não mereço, mas Deus me dá. A misericórdia de Deus é, eu mereço, e Deus não me dá aquilo que eu mereço. Deus me dá a sua graça, Ele me dá a sua misericórdia. Deus é rico em misericórdia. E é por isso que nós voltamos a esse lugar de dignidade e posição de filhos diante de Deus. Esse lugar onde o medo não pode nos dominar. Esse lugar onde a falta, a doença e o medo não pode mais nos dominar. Porque nós não estamos mais mortos. Nós estamos vivos. E a vida que nós temos é a vida de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer, eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Ele deu a sua vida, Ele me tirou de uma condição de ira, por causa do seu grande amor com que me amou. Deus é um Deus de amor. Sua misericórdia dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Todo o atributo que Deus tem é eterno como Ele é. Deus é paciente. Deus é amor. Deus é misericordioso. Uma parte desse tempo de ministração eu me dediquei a mostrar a triste realidade que nós nos encontrávamos. Mas eu quero daqui para o final mostrar a alegria da realidade que nós ocupamos agora pelo fato de estarmos em Cristo. Deus é um Deus misericordioso. E essa carta está sendo dirigida à igreja de Cristo. É uma mensagem que pode ser pregada aos pecadores, àqueles que estão perdidos, mas essa carta está sendo dirigida à igreja. E eu quero que você entenda algo. Se você que recebeu a vida de Deus ainda tem alguma dificuldade, alguma fraqueza, eu quero te dizer uma coisa: Deus não deixou de ser misericordioso com você. O que a influência desse mundo caído, o que o diabo vai querer fazer é colocar você em um lugar de culpa e condenação, tentando dizer para você que você é alguém que Deus não vê você mais dessa forma. Você é uma nova criação. E o que Deus está dizendo para você é que as coisas velhas já passaram. O que Deus está dizendo para você é que tudo se fez novo, que a misericórdia dele te alcançou, que a graça dele te alcançou por causa do seu grande amor. Pela graça, nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus na cruz é uma obra que fala de identificação e de substituição. Ele assume o seu lugar. O pecado que era meu cai sobre ele. Consequentemente, a morte que era minha recai sobre ele. E a consequência de aquele que morreu separado de Deus vem também sobre Jesus. Na cruz, o Filho de Deus, o Filho bendito de Deus, se torna maldito. Em Gálatas 3,13, a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, ao se fazer maldito em nosso lugar. Na cruz, Jesus se faz enfermo porque as nossas doenças caem sobre ele. Mas em 2 Coríntios 5, no versículo 21, a palavra de Deus também diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Eu me torno justo, não pela minha própria justiça, não pelas minhas próprias obras. Eu me torno a justiça de Deus por aquilo que Jesus fez. Agora, entender essa realidade vai nos mostrar se nós nos aproximamos de Deus como Adão se aproximava antes da queda, sem consciência de culpa, pecado, medo, complexo de inferioridade. Agora, a falta da consciência de que nós já recebemos a vida de Cristo, você vai se aproximar de Deus como se aproximava quando estava sem Cristo. E a falta de conhecimento dessa verdade vai escravizar você. Vai roubar a sua ousadia, porque a palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas a religião nos doutrinou a nos aproximarmos do nosso Pai, dizendo: eu estou entrando na sua presença agora. Eu sei que eu não passo de um pecador. Eu sei que eu não tenho valor nenhum. Eu sei que eu não presto para nada. Eu não passo de um verme, um lixo, alguém que só faz pecar, me ajuda a melhorar. Agora, essa consciência de pecado rouba a sua fé. Você pode estar achando que é bonito, mas Deus está falando, isso não é bonito não. O que é bonito é a obra consumada de Jesus. Eu sou um verme, não, Jesus se tornou um verme na cruz em seu lugar. Eu quero ler com você, porque isso aí, não pega um corte e coloca na internet. Virou moda agora, né? Abra sua Bíblia no Salmo 22. Veja, a Bíblia diz que nós fomos ressuscitados com Cristo. O Salmo 22 é um salmo escrito por Davi. Davi, além de rei, era também profeta em alguns momentos.
ele escrevia por inspiração, ele falava coisas por inspiração. Há vários salmos proféticos de Davi. Você vai perceber que enquanto Davi é inspirado a cantar o Salmo 22, a compor o Salmo 22, ele está falando de realidades que não tem nada a ver com ele. Assim como o profeta Isaías diz, ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Isaías estava profetizando sobre o futuro. Davi não está falando acerca dele mesmo aqui. E vai ficar muito claro. Muitos, centenas de anos antes, Davi está falando do que ia acontecer com Jesus na cruz. E olha o que está escrito aqui, verso 1. Meu Deus, por que me abandonastes? Jesus citou isso na cruz. Ele diz, até no idioma que foi escrito isso aqui, ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Talvez, a uma distância cultural, a gente não conseguiria compreender do que Jesus estava falando, mas para uma grande parte de judeus que estavam contemplando a cena da crucificação, é bem verdade que alguns pensaram que ele estava chamando por Elias, mas outros perceberam que ele estava recitando o Salmo 22, o Salmo de Davi, onde ele diz, meu Deus, por que me abandonastes? E por que Deus o Pai desamparou Jesus? Por que Deus abandonou Jesus na cruz? Porque o pecado da humanidade caiu sobre Jesus. E Jesus foi separado da comunhão com o Pai naquele momento por causa do nosso pecado. Olha a continuação do versículo. Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livrastes. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Davi está narrando a cena da crucificação anos antes. Eu sou verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo entre o povo. Sabe que tomaram as vestes de Jesus, que cuspiram nele, que o esbofetearam, que colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, que disseram a ele, você não é o rei dos judeus, então salva-te a ti mesmo. Caçoam de mim, versículo 7, todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam. Aqui é uma linguagem figurada para uma opressão demoníaca que Jesus estava passando na sua crucificação. Sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, rugindo encaram a boca contra mim. Quando água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se, como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Você se lembra que Jesus disse na cruz, tenho sede. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou e fizeram o que comigo? Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si, o que soldados romanos fizeram, e tiraram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, não fiquem distante, ó minha força, vem logo em meu socorro. Jesus se entregou em nosso lugar. Amém? Ele assumiu a nossa condição. Ele nos deu uma nova vida. Vamos voltar para Efésios 2. Estávamos falando sobre o fato de sermos ressuscitados com Cristo. Efésios 2, no versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo
e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Morremos com ele, crucificados com ele, fomos à região dos mortos com ele, mas ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E a palavra diz que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A sua posição espiritual em Cristo é assentado com ele. Amém? Fisicamente você está em Montes Claros, bairro Todos os Santos, Rua Santa Mônica, número 125. Mas espiritualmente você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. É maravilhoso que nós citamos aqui que em Efésios 1:3 a Bíblia diz que o Deus bendito, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas a palavra diz que nós estamos assentados com Ele nessas regiões. A presença de Deus não está distante de você. A bênção de Deus não está distante de você. A vida de Deus não está distante de você. A paz dele, a alegria dele está em você. Porque nós fomos ressuscitados com ele. Por que ele fez isso? O verso 7 mostra. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça. Nada se compara. O verso 4 fala a riqueza da misericórdia. O verso 7 fala a riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que te salvou, irmão? Graça de Deus. Nós vimos que a nossa condição era uma condição de mortos. O pecado nos colocou numa condição de morte espiritual. Nós estávamos lá porque nós seguíamos o curso deste mundo. O príncipe da potestade do ar. O espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Todos nós andávamos assim, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos nossos pensamentos. E por natureza nós éramos filhos da ira, merecedores da ira. Mas Deus, em sua rica misericórdia, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos colocou assentados com Cristo nos lugares celestiais. O capítulo 1 de Efésios vai dizer que esse lugar é muito acima de todo o principado e potestade. Veja, você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. E a palavra de Deus diz que é muito acima de todo o principado e potestade. A gente não olha para o diabo de baixo para cima. A gente olha para o diabo de cima para baixo. Nós estamos com Cristo. Você já é abençoado em Cristo Jesus. Você não precisa de 7 semanas para a sua vitória. Você não precisa do vale do sal, da rosa ungida, do copo com água. Você precisa conhecer quem você é em Cristo. Você é abençoado nele, pelo que Jesus fez. Você não precisa passar por quebra de maldição, cura interior, regressão, constelação familiar. O sangue de Jesus é o suficiente. A resposta para a sua vida não está no passado dos seus atos. A resposta para a nossa vida está na obra consumada de Cristo. Ele já fez. Ele derrotou o diabo. Em Colossenses, a palavra de Deus diz que ele riscou o escrito de dívida que era contra nós. O pecado nos colocou numa condição de dívida, de indignidade. Mas a Bíblia diz que Jesus pagou a conta.
Havia um escrito de dívida, mas ele pegou esse escrito de dívida, ele rasgou ele, falou: tá pago. Ele rasgou, e a Bíblia diz que ele encravou na cruz. E quando ele fez isso, ele despojou principados e potestades, os expondo à vergonha, trazendo uma referência do que acontecia em guerras antigas. Quando alguém vencia o inimigo, pegava o rei inimigo, despia ele, despojava os bens dele, tirava a roupa dele e arrastava ele uma vergonha pública. Foi o que Jesus fez com o diabo. Despojou o poder do inimigo. Se você está em Cristo, o maligno não lhe toca. Nós não temos medo do diabo. Nós não temos medo de retaliação. Jesus já venceu. Jesus já nos deu autoridade. Você precisa conhecer quem você é em Cristo, o que você tem e o que você pode pelo fato de estar nele, junto com ele. Você está em Cristo, e Cristo nunca teve medo de demônios. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que uma vez ele atravessa um grande lago, e quando ele chega do outro lado, um homem que todo mundo tinha medo dele, trancava esse homem em correntes, e ele arrebentava as correntes, dominado por uma possessão demoníaca. Um homem que cortava a si mesmo, preso pelas cadeias do diabo. Todos temiam ele. Mas quando Jesus chega, o espírito que estava naquele homem fala: o que nós temos contigo, Cristo? Você veio para nos destruir antes do tempo? Quando você toma consciência de quem você é em Cristo, de que o vitorioso habita em você, de que o maior habita em você, não é você que tem medo do diabo. O diabo, quando te vê chegar: o que você veio fazer aqui? Você veio tirar a minha paz? Consciente da vida de Deus. O que o diabo vai tentar fazer é te aprisionar na ignorância, num senso de culpa, de inferioridade, como se você estivesse morto. Mas você não está mais morto. Você não está mais sob o domínio do diabo. Você não está mais dominado pela carne. Mas pastor, eu ainda falho, eu ainda peco. Mas a palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez aquilo que tem levado você a não vencer o pecado é se ver como um pecador, é se ver como um morto. Mas eu quero que você entenda: você está vivo e a vida de Deus está em você. A Bíblia diz que aqueles que estão debaixo da graça e não debaixo da lei podem se considerar mortos para o pecado, porque o pecado não mais tem domínio sobre você. Quando você diz: eu não passo de um pecador miserável, o diabo tem domínio sobre você, porque a esfera de atuação dele é sobre os filhos da desobediência. Mas quando você reconhece a obra de Cristo e diz: o sangue de Jesus me purificou, Ele me lavou, Ele me limpou, Ele me santificou, Ele me justificou, eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais, acima de principado, potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir. Eu sou livre da maldição, o medo não me domina mais, a vergonha não me domina mais, a ansiedade não tem lugar mais na minha vida. Eu sou livre, eu sou filho de Deus. Isso aí. Quando você descobre quem você é, o trabalho do diabo vai ser para convencer você de alguém que você não é mais. A história de um grande teólogo que antes de sua conversão ele vivia uma vida muito perdida, e ele se muda para um lugar após a sua conversão, vai estudar teologia em outro lugar. E esse teólogo, um dia ele volta para aquele lugar de onde ele vivia aquela vida errada, e ele tinha uma vida bem bagunçada mesmo. E uma das pessoas
uma de suas amantes, um dia vem chamando ele, Agostinho, era o nome dele. Agostinho? E ele não responde. Alguém disse para ele, tem uma mulher te chamando. Ele falou assim, o Agostinho que ela conheceu não existe mais. Ele morreu. O pecado vai tentar chamar você, vai tentar lembrar você de quem você era, do que você fez. Mas sabe de uma coisa? Aquele Marcos não existe mais. Ele morreu. Ele foi crucificado com Cristo. Ele morreu. Morri para o mundo. Eu morri para as minhas vontades. Eu morri para uma vida de pecado. Eu morri para o meu complexo de inferioridade. Eu morri para o medo. Eu morri para uma vida de miséria. Eu morri para uma vida de fracasso. Eu já não sou mais aquela pessoa. Eu estou em Cristo. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu posso. Eu sei o que eu tenho. Eu sei o que me aguarda. Eu não estou com medo do dia de amanhã. O meu Senhor já esteve lá. Ele disse para mim que está tudo bem. Eu não tenho medo, porque Jesus, Ele é o autor e o consumador da minha fé. Ele realiza em mim o querer quanto realizar. Está tudo certo. Você não é mais inimigo de Deus. Você é amigo dele. Nós estamos em Cristo. A luz da palavra, a revelação do entendimento está se abrindo. A luz da palavra, um novo caminho está sendo construído. A vida de derrota, de fracasso, se passou. Há uma nova vida em Cristo Jesus. Fique de pé, vamos celebrar essas novas realidades de vida. Obrigado, Pai. Você pode falar com Deus consciente disso. Ele é o seu Pai. Oh! A palavra diz que chegaria o dia em que o peso seria tirado dos seus ombros e o jugo seria quebrado por causa da unção. Oh! A alegria do Senhor é a nossa força. Somos livres, redimidos, curados, sarados, libertos e prósperos. Uma nova vida, uma nova realidade, uma nova criação. Dias de glória. Dias de glória. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo.
move em você, manifestando vidas, manifestando cura. Se renda ao Espírito, se renda ao Espírito, se renda a Ele, se renda. Seja livre da religiosidade. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Se renda mais a Ele. Se renda. Se renda. Pode se render ao Espírito de Deus. O Espírito Santo está marcando vidas essa manhã. Um divisor de águas mesmo. Senhor. Desejamos a sua glória, Pai. Desejamos sua presença. Um só lugar onde a presença de Deus não esteja. Mas a presença de Deus, ela pode se manifestar hoje pela manhã. Antes de chegarmos aqui, já havia disposição, energia elétrica. Mas alguém veio e apertou o interruptor e houve luz. Alguém pegou o controle e ligou o ar-condicionado. E o
ambiente ficou climatizado. A presença de Deus está disponível o tempo todo. Mas sabe, pela fé nós acionamos esse interruptor. Quando você vive uma vida no Espírito, o ambiente é transformado. Está disponível, só precisa de alguém para acionar. A nossa fé aciona tudo isso. A nossa rendição ao conhecimento de Deus aciona tudo isso. Aleluia, Pai. Nós amamos Sua presença, Pai. Nós amamos.